fui um aluno de direito frustrado. Eu queria muito passar para coisas relacionadas com internet, publicidade, pensei em desistir da faculdade algumas vezes e quando realmente me encontrei na área trabalhando com direito, internet, inovação, startups, foi algo que me encantou e realmente me fez ver o direito de uma forma diferente, que é a forma que eu quero tentar trazer aqui para vocês hoje. Eu sei que é um grande desafio, uma responsabilidade ser o último painelista a falar aqui com vocês hoje. Primeiro porque vocês têm uma expectativa legítima de que eu fale rápido e encerre o mais breve possível essa conversa para vocês descansarem. Segundo porque várias pessoas tão boas já falaram antes de mim e para mim é um desafio poder fechar depois de tantos bons palestrantes que vocês tiveram ao longo do dia. Então, eu vou tentar ficar à altura das expectativas de vocês, tanto em qualidade quanto em tempo, e tentar falar um pouco sobre algo que é uma continuação natural do tema que vocês viram aqui agora há pouco. O Leonardo comentou um pouco, agora há pouco, com vocês, do Marco Civil da Internet, questões de responsabilidade, que são super relevantes e que estão tem muito a ver com a própria origem das discussões do Marco Civil da Internet. A Gisele comentou com vocês sobre a neutralidade da rede, que é um dos princípios basilares do Marco Civil da Internet e que também foi alvo de diversas regulações ao redor do mundo. Particularmente, eu tenho um carinho por esse princípio porque ele foi o tema da minha pesquisa acadêmica por os últimos 6 anos. Eu comecei a estudar o tema em 2012, fiz um mestrado no assunto, passei por algumas universidades como pesquisador ou professor visitante, sempre defendendo teses, defendendo artigos sobre o tema. Então, é algo que vocês devem imaginar a minha parcialidade ao falar que não só eu sou a favor do princípio da neutralidade da rede, como é algo que eu defendo no dia a dia da minha atuação acadêmica, como pesquisador e tudo mais. E lembro, eu participei muito ativamente das discussões do Ministério da Justiça em torno da regulamentação do Marco Civil, especificamente no que se refere à neutralidade da rede, no Decreto 8771 de 2016. Agora, vocês devem imaginar que o meu tom que eu vou adotar aqui com vocês nos próximos 15 minutos, mais ou menos, vai ser um tom otimista. Infelizmente não, tá? Eu vou ter que contar para vocês o final da minha conclusão, que a minha conclusão ela pode parecer dramática, mas eu não acredito que existe neutralidade da rede no Brasil. Isso vai soar para muitos de vocês estranho, vindo de uma pessoa que falou tanto de neutralidade, que estudou tanto, que defende tanto, mas é realmente o que eu acredito. Acho que a neutralidade da rede ela não é um princípio aplicado no Brasil, infelizmente. E a gente vai, ao longo dos próximos 15 minutos, tentar listar para vocês os motivos pelos quais eu acredito nisso. Então, a gente acredita que hoje existem ainda barreiras econômicas, barreiras de debate público e barreiras também jurídicas para que a gente tenha uma plena aplicação desse princípio, não só no Brasil. Defenderia com unhas e dentes que o princípio da neutralidade da rede jamais foi aplicado de forma total em nenhum dos 33 países que possuem regulações de neutralidade da rede aprovadas entre os anos de 2010 e 2016. Então, vários motivos que se aplicam ao Brasil. O primeiro deles é a discussão sobre Zero Rating. Zero Rating, vocês viram um pouco da Gisele falando, é um tema extremamente complexo e que, infelizmente, foi tratado de forma muito binária no Brasil. Assim como muitas das discussões políticas que nós temos também são binárias. Então, para lembrá-los aqui, o que é o Zero Rating? Nada mais são do que esses planos patrocinados que existem nos celulares, em que a pessoa tem acesso a determinados conteúdos de forma gratuita, sem contar na franquia de dados. Então, a gente tem 4 operadoras no Brasil atuando, salvo engano, 3 delas possuem planos como esses. Vamos fazer uma interação? Péssima ideia fazer interação às 6 da tarde, mas vamos tentar aqui. Levantem a mão quem tem celular de uma das operadoras que oferece WhatsApp grátis, Facebook grátis e assim por diante. Legal. Agora, vamos lá. Levantem a mão quem acha terrível, horrível, vocês acabarem a franquia de dados de vocês continuarem usando o Facebook e o WhatsApp. Só quem acha horrível isso. Tá, legal. Agora vamos fazer um outro exercício. O exercício é o seguinte. Imagina que todos aqui sejam advogados, advogadas. E aí vocês vão receber a notícia de que para ligar no escritório de vocês,
os seus clientes vão ter que pagar uma tarifa de R$10 por minuto. Tá? Só que o seu concorrente não paga nada. Vocês não sabem por quê, mas o seu concorrente não paga absolutamente nada quando um cliente, ou um prospect cliente, liga para o escritório. Agora levanta a mão quem acha a situação que eu narrei terrível. Olha só como a questão não é binária. Depende muito da perspectiva em que você olha. Depende também muito da forma como a política pública é moldada. Quando surgiu esse debate Zero Rating, por volta de 2012, 2013, eu já pesquisava na área. E as primeiras conversas sobre o tema foram propositalmente levadas de forma binária, inclusive pelos players, pelos atores econômicos mais interessados no tema. E o assunto é longe de ser uma discussão fácil. Alguns países tentaram buscar soluções, como, por exemplo, o Chile tentou criar políticas públicas que chegassem em meio termos, que chegassem em regras que pudessem compatibilizar desejos dos usuários legítimos e também questões de concorrência, também legítimas. O empreendedorismo também agiu, porque você tem hoje modelos de cobrança que não necessariamente são binários da forma como eu coloquei. Você tem questões de tarifação reversa, você tem questões de data rewards, que é uma das correntes mais modernas que se usa. Então, a pessoa assiste um vídeo, consome um conteúdo, baixa um aplicativo e tem direito a usar determinada quantidade de dados, por exemplo, após o uso daquele aplicativo. Isso, sem dúvidas, não é tão binário como eu coloquei anteriormente, mas tem uma solução que precisa ser tratada de uma forma mais complexa, de uma forma mais sofisticada do ponto de vista de políticas públicas, o que, infelizmente, não ocorreu no Brasil. O segundo motivo pelo qual eu acho que a neutralidade não é aplicada no Brasil é que a gente não resolveu o problema do monitoramento de tráfego. E ninguém sabe o que é isso, tá? Esse é o maior problema. Ninguém sabe como resolver isso. Quem de vocês já passou pela situação de estar falando pelo WhatsApp, no áudio do WhatsApp, e começa a chiar, começa a não funcionar bem o áudio, aí vocês falam, putz, peraí, deixa eu te ligar no telefone normal. Engraçado, né? O analógico virou normal, o WhatsApp virou normal, né? Todo mundo já passou por essa situação, não é? Então, vocês sabem se houve uma violação de neutralidade da rede aí, ou foi só uma coincidência? Não, ninguém sabe dizer isso. No fundo, isso tem tudo a ver com o porquê criaram o princípio da neutralidade da rede. A neutralidade da rede nada mais é do que um princípio que ele tenta limitar a discricionariedade do que a gente chama dos gatekeepers da internet, ou seja, aquelas pessoas que controlam a última milha do acesso. Então a internet é isso, a internet é esse grande globo aí em que você tem um provedor de aplicação, um site favorito, um aplicativo que você quer acessar. Mas para você acessar, você tem que passar por essa rede, que é a internet, e você tem que também passar pelo seu gatekeeper, que nada mais é do que o seu provedor de acesso. Esse gráfico ele mostra de forma muito mais fidedigna como funciona. A rede das redes, você tem que acessar determinado conteúdo, mas você tem que passar pelo seu provedor de acesso, seu provedor de conexão, que é quem vai ter a palavra final sobre o que pode e o que não pode passar. E se o provedor resolver ser realmente o senhor dos portões aí e decidir o que passa e o que não passa, você vai ter uma limitação grave. Isso não é novidade na teoria. Isso é teoria de redes, network theory. A gente tem isso desde que o mundo é mundo em vários setores da comunicação social. E uma vez identificado onde você tem um ator que tem a capacidade, seja política ou técnica, de modular um discurso ou limitar uma comunicação, é exatamente nesse ator que a neutralidade da rede, no caso, precisa agir. Então, sem delongas, a neutralidade da rede ela serve para limitar uma liberdade concorrencial, uma liberdade de iniciativa de provedores de conexão, para que eles não possam fazer o que eles querem. Porque se eles fizerem o que eles querem, eles podem limitar o discurso e a inovação dentro de determinada cadeia. Então, como a gente fiscaliza que eles estão fazendo isso corretamente? Quando a neutralidade da rede surgiu, em 2010, principalmente no Chile e na Holanda, como regulações, ninguém conseguiu responder essa pergunta, porque não havia meios técnicos de comprovar que havia uma discriminação de tráfego naquele momento. Que o fato de eu não conseguir usar o WhatsApp, o áudio do WhatsApp, de uma forma com uma boa qualidade,
Não tem como saber se aquilo lá foi uma decisão deliberada de degradação de tráfego ou foi simplesmente uma coincidência. Eu poderia muito bem fazer isso com um aplicativo concorrente e ver qual é o resultado. Eu poderia ter diferentes respostas para isso. Acontece que no mundo todo essas perguntas ainda não foram resolvidas. Você tem várias ferramentas de tráfego que têm sendo desenvolvidas, Brasil, Europa, América Latina, o Chile tem uma das melhores iniciativas sobre o tema, mas nenhum governo atuou de forma a falar, poxa, então vamos colocar essas ferramentas à disposição dos usuários e das nossas autoridades para poder fazer esse controle e fazer essa fiscalização. Isso não houve, não há uniformização entre as metodologias dessas ferramentas e, é evidente, isso causa uma falta de capacidade do usuário de poder confirmar se seus direitos estão ou não sendo seguidos. A terceira questão, pelo qual eu acredito que a neutralidade não é cumprida, é que os contratos de prestação de serviço das operadoras e das provedoras de conexão em geral não mudaram após o decreto 8771. Então, lembrando, lá no decreto foi dito que, para garantir um maior nível de transparência para usuários, as operadoras, os provedores de conexão deveriam colocar em seus contratos de prestação de serviço obrigações de transparência, dizendo quais são as práticas que elas adotam para permitir a neutralidade da rede e também permitir que o usuário confirme, faça a averiguação de que as práticas estão ou não sendo cumpridas. Não há degradação de tráfego, não há discriminação. Isso não ocorreu. Pode ter ocorrido hoje, tá? Mas até ontem eu fiz um levantamento com todos os contratos de prestação de serviços de operadoras e provedores de conexão. Tenho certeza aqui que todo mundo é advogado nessa sala, ou a maior parte das pessoas, mas tenho certeza que ninguém nunca leu o contrato de prestação de serviço da NET, da Claro, da Oi, da TIM. É casa de ferreiro e espeto de pau mesmo, né? Mas ele não lê, tá? Mas leiam, façam o exercício. Procurem ver se a palavra neutralidade da rede ou qualquer coisa relacionada à discriminação de tráfego. Poxa, mas é lei. O que aconteceu? Tem uma lei vigente há 2 anos. Pô, e ninguém fiscaliza, ninguém aplica isso, ninguém multou as operadoras em relação a isso? Poxa, ninguém multou porque a competência para fiscalização e aplicação da neutralidade da rede no Brasil é uma bagunça. Eu estou sendo muito vulgar no linguajar aqui, tá, gente? Porque, realmente, a gente tem 2 problemas com a competência que o decreto 8771 criou para averiguar violações de neutralidade da rede. O primeiro é o bracinho e o segundo é a miopia. Vamos explicar o que é isso. O primeiro é o seguinte: tem várias autoridades que são competentes para fiscalizar a neutralidade da rede. CAD, Ministério Público, Judiciário, PROCON, Senacom. O decreto fez uma lambança e colocou que todo mundo era responsável e todo mundo podia fazer aquilo. Bom, se você chama 10 pessoas numa sala, às vezes, assim, e fala, poxa, quem quer fazer isso daqui? Quem quer fazer essa tarefa aqui super difícil, super complicada? As 10 pessoas vão ficar meio receosas, falar, puxa, será que eu vou? Será que eu não vou? Se essa pessoa for funcionário público, ela vai ficar mais receosa ainda. Desculpa, sem nenhuma ofensa aí aos funcionários públicos, mas é um pouco da autoridade pública ser mais receosa, ser mais conservadora em relação a qualquer tema. Agora, se você falar, você vai fazer, essa pessoa vai fazer, porque é obrigada a fazer. E se for uma autoridade pública, ela tem que fazer, porque é obrigação dela. Então, isso gerou uma brincadeira de batata quente entre as autoridades, em que ninguém quer assumir a responsabilidade de regular, fiscalizar e aplicar a neutralidade da rede. O caso real disso é o que aconteceu com o Pokémon GO. Quem aqui baixou aquele joguinho fantástico, há uns 2 anos atrás, de Pokémon? Então o pessoal ia capturar Pokémon, imagina que devia ter vários Pokémons aqui na Ola, Praia Mole, Jurerê, todo canto. E aí, um usuário, ele juntou algumas evidências de que, na opinião dele, a operadora a qual ele era vinculado estava propositalmente degradando o tráfego do joguinho dele. Tá? E ele enviou para algumas autoridades essa reclamação. Tá? Resultado, o processo foi arquivado em todas as instâncias que ele levou. E cada uma das instâncias falou, mas é problema da outra. Não foi resolvido o problema. Não foi nem fiscalizado e nem investigada a questão. Aí a gente tem o problema da miopia. Tá? A miopia é pior ainda, porque quando a gente olha os atores aí,
a gente pensa, poxa, cada um tem uma função, né? Então você pensa, o Comitê Gestor da Internet tem uma, você pensa no Judiciário, você pensa no Ministério Público, e cada um tem sua especialização. O CAD tem sua especialização, o PROCON tem a sua especialização. Aí você vê que, exatamente por serem especializadas, essas autoridades elas podem tomar decisões que não refletem a complexidade do problema. O caso tipo foi do CAD. O CAD analisou o caso do zero rating das operadoras. E ele entendeu de forma muito binária. Ele falou, poxa, mas se só as grandes operadoras fazem e todo mundo tem acesso a zero rating, etc., isso não é um problema concorrencial. E arquivou. Você pode duvidar ou não da decisão do CAD, você pode discutir a decisão, eu discuto a decisão, tenho opiniões contrárias, mas o fato é que eles tomaram uma decisão puramente baseada em concorrência. E não estão errados, tá, gente? Estão certos. Mas que não reflete tudo o que a Gisele falou, por exemplo, dos princípios e dos valores protegidos pela neutralidade da rede, que são problemas de consumidor, são problemas de liberdade de expressão, são problemas relacionados a direitos básicos previstos na Constituição e assim por diante. Então, não é que o órgão ele não quis falar sobre essas coisas. Ele é míope. Ele está para olhar só determinadas coisas. Nada de errado nisso. Mas o decreto causou essa confusão. E para finalizar, nem nós sabemos o que fazer, tá? Em relação a isso. E aí eu faço uma crítica muito aberta também às associações de defesa do consumidor. Então, muitas das associações que trabalharam muito, tiveram um papel super importante na discussão do Marco Civil e na defesa da neutralidade da rede, elas pouco fizeram até agora para fazer valer essas questões. Muitas delas perderam o foco no zero rating, então olharam de forma binária também sobre o zero rating lá dos idos de 2015, início de 2016, e hoje estão focados em outros temas. São pautas legítimas, são pautas verdadeiras. O Brasil tem vários problemas de consumo nas relações de comércio e precisam ser atacados pelas autoridades e associações de consumo, mas o fato é que o tema foi esquecido. E hoje os usuários também têm poucas ferramentas à disposição para que possam defender diretamente seus direitos e suas garantias. Então, dito isso, eu fico perguntando, poxa, o que a gente faz agora? Porque o que vai acontecer no Brasil, e a opinião do Pedro, se realmente a neutralidade da rede virar letra morta? Aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Não vai ser o Trump que vai mudar nada no Brasil. Pelo contrário, lá ele já mudou a neutralidade da rede. Nos Estados Unidos caiu em dezembro. E um dos argumentos da autoridade reguladora para cair a neutralidade da rede foi exatamente isso. Olha, tem uma lei aqui de 2016, já está em vigor há quase 2 anos. E, puxa, não aconteceu nada, não mudou nada. Poxa, então se não mudou nada, não faz diferença para ninguém, ninguém autua ninguém, ninguém fiscaliza ninguém, melhor não ter lei, né? Eu concordo até com o argumento. Sim. Tá tudo bem, melhor não ter lei. Então esse é o ponto. Se a gente não começar, a partir de agora, cumprir nossos deveres de fiscalizar também as autoridades, cobrar as autoridades, cobrar nossos provedores de serviço para que seja aplicada a legislação, a gente pode acabar como nos Estados Unidos. Então isso é uma coisa muito importante. A neutralidade precisa não ser letra morta, precisa ser uma letra viva e real para que a gente possa ter toda a garantia de que o empreendedorismo vai continuar, a liberdade de escolha dos usuários vai continuar e a gente vai ter uma discussão mais saudável sobre a internet no Brasil. É isso que eu tinha, gente. Obrigado.